Será que é possível mesmo você conseguir atingir o seu objetivo usando apenas o pensamento? Será que se você parar todos os dias para pensar naquele seu maior objetivo, seja uma casa, um carro, sucesso profissional, se todo dia você pensar nisso, o universo vai conspirar a seu favor, ao ponto de trazer até você aquilo que você sempre sonhou? Bem, muito prazer, meu nome é Bruno Ávila e hoje eu vou falar sobre lei da atração. E eu acredito que se você é empreendedor, profissional liberal, se você tem o seu próprio negócio, esse assunto muito lhe interessa. Até porque a gente trabalha o tempo todo com a mente. Quem é empreendedor, quem tem o seu próprio negócio, é, na verdade, um grande criador. Porque nós criamos primeiro o negócio na nossa cabeça ao ponto da gente pensar assim, caramba, cara, que fantástico, esse negócio vai ser um sucesso. E ele é um sucesso aonde? Dentro da sua cabeça, porque até o momento você não criou, de fato, você não tangibilizou aquilo que você pensou, então dentro da sua cabeça já é um sucesso. Isso é a criação. E todo criador, ele passa por uma grande angústia, a angústia da criação. Eu inclusive vou fazer um vídeo, aliás, vou fazer um vídeo não. Se você quer saber mais sobre a angústia do criador, a angústia que nós, empreendedores, criadores, nós sentimos, se você se identificou com isso aí, a angústia do criador, então vai aí no comentário, comenta aí, Bruno, eu quero saber, cara, fala aí mais sobre angústia, eu quero saber mais sobre esse assunto. Então já escreve aí embaixo, legal? Mas não é exatamente sobre a angústia do criador. Eu imagino que você, que é empreendedor, trabalha com criação, até mesmo publicitário, você passa por essa angústia. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos trabalhando com o invisível e trabalhando com aquilo que não existe. Então, isso gera uma angústia. E quando você se depara com essa história de lei da atração, que lei é essa? Que história é essa que quando a gente imagina, a coisa acontece? Será que isso funciona mesmo? É o que a gente vai falar aqui hoje e eu vou falar também sobre minhas experiências sobre isso. Independente se você acredita ou não na história de vibração, de energias, de que existe um mundo invisível, cara, fica aqui que eu vou conseguir provar para você se essa lei funciona ou não, independente do mundo invisível. Inclusive, eu acredito no mundo invisível. Eu acredito nas forças, nas energias, no campo vibracional. Eu acredito que o pensamento ele não fica só na nossa cabeça, que ele se espalha, que ele sai da caixa craniana e se espalha e se conecta com outros pensamentos. E aí você que é descrente, que não acredita, Bruno, você é doido. Não tem problema de você achar que eu sou doido. O que eu acredito, na verdade, eu acredito naquilo que não me faz mal. Se aquilo não me faz mal, se aquilo está me ajudando verdadeiramente, se está me motivando a crescer, se me dá energia para acordar todos os dias e estar aqui gravando para você, e isso é algo invisível, que não consegue ser provado como as coisas físicas, não tem problema, cara, não tem problema em acreditar, pelo contrário, é até inteligente você acreditar nisso, porque se isso está te motivando, te ajudando, fazendo você crescer, te dando energia, por que você não vai acreditar nisso? Então, eu acredito sim, acredito nas conexões, acredito na energia da mente, nas vibrações, acredito que isso pode lhe ajudar, mas, veja, eu vou falar sobre a lei da atração. Tô que nem João Kleber, né? Já passou uns 5 minutos aqui, eu falei, mas veja, já você vai saber. Mas eu vou falar sobre a lei da atração de uma forma, cara, que não precisa recorrer ao mundo invisível para você entender que essa parada funciona. Você quer ver? Primeiro, a lei da atração é isso, tá, pessoal? Ele se popularizou com a história. Já existem várias definições em várias décadas aí que se fala sobre esse assunto, mas ele se popularizou com o livro O Segredo e o filme O Segredo, se não me engano foi em 2006, e aí isso se popularizou, essa ideia de que se você pensar, o universo vai trabalhar para lhe ajudar e trazer o que você quer, e as pessoas vão ser atraídas, as pessoas vão te ajudar nisso. Então, isso se popularizou, muito se fala sobre esse assunto, mas eu vou falar da minha experiência e antes da história da lei da atração, de eu ter contato com isso, eu já fazia e dava certo,
E dá certo até hoje, e é muito simples de entender isso. Você vai entender, cara, com a história de uma moto. Presta atenção, uma moto. Você vai entender essa ideia da lei da atração. Eu me mudei recentemente para um outro apartamento. Eu morava aqui perto dos estúdios. Isso aqui são os estúdios Bruno Ávila de televisão, né? E eu morava aqui próximo, ia a pé para lá. Só que recentemente eu me mudei. Eu não fiquei tão distante, mas eu também não fiquei tão perto. Isso fez com que eu pensasse assim, cara, eu não vou comprar um outro carro, né? Porque minha esposa precisa do carro várias vezes, mas eu não vou comprar um outro carro. Além de ter um custo grande, além de ser uma grande banheira, porque eu não entendo porque não se popularizou ainda os carros pequenininhos que a gente vê no Japão e tal. Aqueles carros que só cabe só cabe uma pessoa. Que maravilha, né? E aí você vai para um lado para o outro, um carro barato, um carro econômico, que só leva você, que é o que interessa, você quer ir ali acolá, e você tem um carro muito fácil de dirigir na cidade. Não é popular isso aqui no Brasil, né? E aí eu pensei, cara, vou comprar um carro, uma banheira, mais uma banheira na minha vida, e tem que pagar IPVA, e pagar a multa lá que você se desleixou, aí tem que pagar uma multa, e aí, cara, que saco. Como é que eu faço para que eu possa ter um veículo e que não seja custoso, não ocupe espaço, né, que tenha uma mecânica legal? Que veículo seria esse? Foi a primeira vez na minha vida que eu pensei numa moto. Eu nunca pensei em ter uma moto, nunca sonhei em ter moto. E aí eu pensei em ter uma moto, porque a moto, eu sempre morri de medo de moto. Falei, mas era só para ir ali e voltar, né? E aí eu pensei, cara, vou ter uma moto. Sabe o que aconteceu nesse momento, quando eu comecei a pensar em moto? Pela primeira vez na minha vida, eu comecei a andar na rua e olhar motos, e identificar as motos. Eu não sabia o que era uma scooter, eu não sabia o que era uma moto, a diferença de uma moto para uma scooter, eu sabia. E eu comecei a ver as marcas, os modelos, ver que um é mais bonito que o outro. Eu não sabia de nada, cara. Não sabia de nada. De história de cilindrada, de motor, não sabia. E aí eu comecei a perceber isso no trânsito. Então eu tô lá dirigindo, tô andando na rua e tal, olha, essa moto tal, essa scooter tal, essa... Olha que interessante. E aí, todo o meu olhar passou a enxergar motos por todos os lados, que eu não enxergava. O que eu tô querendo dizer com essa história é o seguinte. A partir do momento que eu coloquei a moto na minha cabeça, que eu fui pesquisar a moto e encontrei a moto ideal, eu comecei a desenvolver um efeito colateral de tudo isso, que é o olhar seletivo. Eu comecei a perceber as motos, e não só as motos, mas a moto que eu escolhi como a melhor moto para mim. Então, sempre que eu via ela, olha ela ali, olha ela ali, olha ela ali. Olhar seletivo. Por que de repente as motos começaram a aparecer na minha vida, na minha visão? Elas sempre existiram. E por que ali naquele momento eu percebi? Porque eu coloquei como objetivo a moto. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Você está entendendo? Cara, se você coloca um objetivo na sua vida, e esse objetivo, por exemplo, é faturar, sei lá, 50 mil reais no seu negócio, tudo que você olhar, para onde você apontar os seus olhos, você vai enxergar aquele caminho que você não enxergava porque você não tinha esse objetivo. O tempo todo, os caminhos vão aparecendo. E você não percebe eles da mesma forma que eu não percebi as motos, porque você não tinha clareza no seu objetivo. Se você consegue a clareza, se você coloca isso na sua cabeça e todos os dias você pensa nesse objetivo, os caminhos que vão levar você a esse objetivo vão ficar muito claros. Então, por exemplo, se você, eu quero ter um negócio na internet, eu quero ter um canal no YouTube e um canal de sucesso, por exemplo.
tudo que levar você a ter um canal de sucesso no YouTube, você vai passar a enxergar. Então, se você está numa livraria e você encontra um livro sobre esse assunto, você vai enxergar ele, você vai notar ele, e só vai notar porque você colocou isso como um objetivo claro na sua cabeça. Se aparecer um curso online, por exemplo, aparece aquele curso, aquele banner, aparece lá o bannerzão falando, olha, tenha sucesso no seu mercado através das mídias sociais. Cara, vai aparecer na sua frente e você vai perceber, cara, esse é o caminho. Por quê? Porque você colocou na sua cabeça que você queria fazer sucesso através das mídias sociais, que você quer ter um negócio a partir das mídias sociais, ter um estilo de vida como o Bruno tem, por exemplo, que não tem história de cidade. Por exemplo, eu escolhi Florianópolis para morar. Eu escolhi. Hoje eu moro na cidade onde eu escolhi. Não foi esse ano, até porque vai fazer 2 anos que eu moro aqui, mas lá atrás. Sabe quando é que foi a primeira vez que eu pensei em morar em Florianópolis? Em 2006. Em 2006 eu falei para minha esposa, e minha esposa concordou, eu falei, pô, vamos lá para Florianópolis, a gente conheceu Florianópolis, pô, vamos morar aqui. Mas como é que eu ia morar em Florianópolis? Se na época eu ainda estava começando com curso online, como é que eu ia morar aqui? Então, toda a minha vida eu direcionei o meu olhar para que eu saísse da cidade onde eu estava e pudesse, em determinado momento da minha vida, morar em Florianópolis. Eu só consegui isso porque eu direcionei toda a minha vida profissional, minha vida pessoal, e encaixei as peças para que eu chegasse nesse momento. Então, tudo que aparecia na minha frente que pudesse fazer com que eu chegasse no sonho de morar em Florianópolis, eu fiz. E uma das coisas que lhe impede de morar na cidade que você quer é o trabalho, né? Então você trabalhar com internet, trabalhar com mídias sociais, isso é fantástico. Esse meu trabalho me possibilita realmente morar em qualquer lugar. Eu escolhi Florianópolis, mas poderia ter escolhido qualquer outra cidade, não só do Brasil como do mundo, porque eu tenho um negócio que me possibilita isso. Esse negócio eu escolhi, lá atrás. E eu já me sentia nele lá atrás. Aí você vai me perguntar, Bruno, foi o universo que conspirou para lhe ajudar? Tá, pode ser que sim, pode ser que sim. Mas, se você não acredita nisso, eu vou dizer a você o seguinte. Durante todo esse tempo em que eu pensei em ter um carro X, em ter uma vida na cidade tal, eu direcionei todo o meu olhar para que eu pudesse estar onde eu estou hoje. Ou seja, é uma mistura de pensamento e de ação. A ação é fundamental para que você consiga atrair pessoas que pensam como você, pessoas que vão lhe ajudar, cursos, treinamentos, oportunidades que vão lhe ajudar a chegar onde você quer chegar. As pessoas, elas só vão saber o que você quer da vida, só vão saber dos seus sonhos, só vão ter contato com isso se você falar. Olha que maravilha é a internet. Olha que maravilha são as mídias sociais. Se eu tenho esse pensamento, se eu tenho os meus objetivos e eu não me comunico, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Agora, quando eu abro uma câmera, como eu estou fazendo agora, eu estou sozinho nessa sala, falando com 2 celulares. Mas na minha cabeça, eu não estou falando com 2 celulares, eu estou falando com uma multidão de gente, do Brasil inteiro. E sabe quem eu quero aqui comigo? As pessoas que se conectam comigo, se conectam com as minhas ideias. E olha que coisa poderosa. Eu acabo atraindo pessoas que realmente pensam como eu penso, que querem o mesmo que eu quero, e eu ajudando essas pessoas vão me ajudar também a atingir os meus objetivos. Olha que interessante, em momento algum eu falei do mundo invisível e nem de vibração. É muito simples de entender. Se você tem um objetivo e coloca esse objetivo ao ponto de você imprimir, você pega a foto do seu objetivo e imprime, cola na parede, bota no fundo de tela do seu computador, no seu celular, coloca lá. Por que isso é importante?
Porque, cara, a vida é assim. No início você vai se motivar, você vai querer, eu quero ter um canal, eu quero aparecer na internet, eu quero vender os meus produtos, os meus negócios, os meus serviços na internet. Você se empolga e depois, as coisas vão acontecendo. Chega uma conta, chega um familiar que tem uma doença, aí você vai fazer uma viagem, aí as coisas vão acontecendo e você vai se esquecendo. Aí lá na frente você pensa assim, 10 anos atrás eu queria estar onde o Bruno está e eu não fiz nada para estar onde o Bruno está. O universo foi contra mim. Eu não consegui. Não é assim? Mas por quê? Porque você, cara, tinha aquele objetivo naquele primeiro dia, no segundo dia foi deixando de lado e tal, e foi passando e acabou. Agora, se você todo dia visualiza isso, se você visualiza o seu objetivo todo dia, cara, não tem escapatória. Você vai fazer o que deve ser feito para você conseguir atingir o seu objetivo. Mas aí vem um problema. Você pensa assim, Bruno, mas eu não sou merecedor, eu não sou capaz, eu não consigo falar para a câmera, eu não consigo subir num palco. Você sabe por que você não consegue? E sabe por que você pensa nisso? Porque o cérebro não é bobo. O cérebro, ele quer lhe proteger. Mas lembre-se que o cérebro, ele é nada mais do que um órgão que está dentro de um animal chamado ser humano. Eu lamento, cara. Não sei se você sabe, mas você é um animal. Eu, pelo menos, gosto de ser animal. Não sei se você gosta, por isso que eu falei lamento. Mas eu gosto, eu sou um animal mesmo, estou integrado à natureza, é isso mesmo, a vida é isso. A gente esquece que a gente é animal, né? Engraçado isso. Mas, cara, você é um animal. E o cérebro, ele não sabe, cara, o que é internet, o que é seguidor, o que é curtida. Ele não sabe de nada disso. O que ele sabe é o seguinte, ele tem que fazer de tudo para que você não entre em apuros. Isso é da natureza. Se coloque como um bicho, cara. Um bicho no meio da natureza. O que você tem que fazer? Você precisa se alimentar e se defender dos predadores. Não é verdade? O cérebro, mesmo depois de milhões de anos que a gente evoluiu, continua pensando a mesma coisa. Nós precisamos nos proteger. E, cara, coisa nova, situação nova é uma situação perigosa. O cérebro pensa assim, cara, isso é perigoso, isso aqui é novo. Como é que eu vou subir num palco? Não sei nem o que é isso aí, esse negócio, eu vou subir nesse negócio aí. Eu prefiro pensar no pior, porque pensar no pior é mais precavido. Não é? Você evitar o pior para o cérebro é muito melhor, porque aí você evita problemas. Então, cara, sempre o seu cérebro vai pensar no pior. Sempre. Então, se você é convidado para ir numa palestra, e aí você está diante do palco e você tem que subir no palco, o seu cérebro vai pensar o seguinte, cara, eu vou subir no palco, não vai dar certo, eu vou cair, eu vou escorregar, vai dar um branco, as pessoas vão vaiar, vão achar chato, vão achar um babaca que tá em cima lá e tá me enchendo o saco. É isso que essas pessoas vão pensar e eu vou gaguejar. O que vai acontecer? Você vai subir no palco e você vai gaguejar, cara. Você vai passar por problemas, você vai suar, vai dar um branco. Tudo isso que você pensou vai acontecer. Por quê? Porque, cara, no seu cérebro, você já idealizou, tudo já aconteceu, já é um fato consumado no seu cérebro. Tá aqui, é isso. Então, sabendo disso, o que você pode fazer? Você pode fazer o contrário. É exatamente isso que eu faço o tempo todo, cara. Porque eu sei que o cérebro vai me trollar. E não tem culpa, cara. Mas o que eu vou fazer? O que eu faço? Eu penso o seguinte, eu vou subir no palco, eu vou dar o melhor de mim. E eu começo a imaginar, idealizar na minha cabeça tudo o que vai acontecer. Então eu fecho os olhos e penso eu subindo no palco e arrasando, falando dando o meu melhor. E, cara, eu treino. O pessoal já me acompanha aí, já me acompanha no Instagram. Inclusive, se você não me acompanha no Instagram, entra lá, Bruno Ávila Oficial, pelo amor de Deus. Você não me acompanha lá, cara? Eu fiz uma live lá no Instagram, eu mostrando, eu ensaiando
uma apresentação, uma palestra. Então, eu ensaio. Se eu quero dar o melhor de mim, então eu chego, pego um controle remoto, finjo com o microfone e vou falando, cara. E realmente eu imagino que tem um público na minha frente, que eu estou ali falando e tal, e ali eu dou o melhor de mim. Aquele é o momento. Então eu vou lá, vou subir, vou ser aplaudido, as pessoas vão gostar. Se não gostar também não interessa, vai ter alguém que goste e eu vou mostrar o meu melhor. Tudo isso acontece na minha cabeça. Eu subo do palco, eu saio do palco e o que eu estou gravando no meu cérebro? Que, cara, vai dar certo. Você já esteve lá. Não fisicamente, mas na mente sim. Eu já estive lá, eu já subi no palco e vai dar certo. Eu vou subir e vai dar certo. Porque deu na minha mente. Então por que lá não vai dar certo? Vai dar, cara. A mesma coisa, por exemplo, para vídeo. Eu tô aqui gravando. Isso é fantástico, porque se ficar ruim, eu apago e pronto, tá maravilha, né? Basta eu apertar lá, apagou, acabou. Ninguém vê nada. Mas quando eu estou aqui falando, eu já idealizei na minha cabeça. Cara, eu vou falar, vou gravar, vai ficar legal, as pessoas vão gostar, eu vou colocar no ar, vai ajudar muita gente, muitas pessoas vão ser ajudadas com isso aqui. Então isso aqui é muito importante que eu faça e vai dar tudo certo. Ou seja, na minha cabeça já está tudo pronto. Tudo que eu vou passar já passou na minha cabeça. Aí você vai pensar assim, Bruno, mas eu tenho um problema disso, eu tenho um problema daquilo, eu tenho imperfeição tal, eu sou ruim nisso, eu sou ruim naquilo. Cara, as pessoas são imperfeitas. Todas elas, todas, inclusive eu tenho, cara, um monte de defeitos. Um monte de coisas imperfeitas. Porque eu sou um ser humano. Eu tenho problemas como qualquer outro ser humano. Mas o que eu faço? Eu foco naquilo que eu sou bom, naquilo que eu sei fazer de melhor. É isso que interessa. É isso que interessa para as pessoas. Se aquilo que eu faço de melhor vai ajudar as outras pessoas, eu vou lá e vou fazer. Não importa se é básico, não importa se é avançado, o que importa é que é necessário. Eu já falei aqui, né, que a base da pirâmide são de pessoas que não sabem nada. E aí você fica achando que você tem que ser expert naquele assunto para poder compartilhar o que você sabe. Quando, na verdade, a base da pirâmide tem um monte de gente lá, cara, precisando do quê? Do básico. E aí você fica, não vou falar porque eu só sei o básico e tal. Cara, a gente vive uma era que não tem mais isso não, cara. O povo não quer nem saber se você é doutorado, pós-doutorado, não quer saber mais nada disso. Quer saber o seguinte, o que você tem para dizer para mim? É básico. Não interessa, eu quero saber do básico, eu não sei de nada. Eu já falei no outro vídeo. Cara, o vídeo um dos mais acessados é como fazer arroz. Todo dia pessoas param a vida delas pensando, caramba, não sei fazer arroz. E o cara vai ter que fazer arroz a primeira vez na vida. Aí você sabe fazer arroz e não vai compartilhar com as pessoas porque cara, não... mas alguém já fez um vídeo falando sobre como fazer arroz, Bruno. Então, cara, mas aí eu vou ficar dependente daquele vídeo lá de 2002. Eu quero saber como é que se faz arroz agora, esse ano, e não no século passado. Então, cara, não tem desculpa. O cérebro, a sua mente vai o tempo todo inventar um monte de desculpa para você não fazer. Mas se você começar a pensar positivo, se você começar a idealizar tudo isso, todo esse futuro na sua cabeça, isso vai acontecer porque tudo que for necessário para que você chegue nesse ponto, você vai fazer. Agora, se você ficar reclamando da vida, se você ficar reclamando que o fulano faz errado, que a empresa tal é charlatão, a outra é charlatão, a outra empresa faz um marketing muito agressivo e engana as pessoas, cara, dane-se a outra empresa. Dane-se os outros. Pra não dizer outra coisa. Tô querendo dizer outra coisa, não posso, né? Vai ter criança em casa aí na sua frente, não posso falar. Mas dane-se. Dane-se. Tô nem aí pra eles. O que importa sou eu, é a minha galera e o que eu estou fazendo pra minha galera. É a minha galera que interessa. Por isso que eu falo, seja campeão da sua audiência. Porque você tem que ser campeão da sua audiência. Do resto não interessa. Aí você fica reclamando dos outros, fica reclamando das outras empresas, fica reclamando da vida, fica reclamando da publicidade, reclamando do marketing escroto, do capeta, fica reclamando do governo. Aí quando liga a televisão, aí assiste aqueles programas policiais
terríveis. Você só fica se alimentando de coisa escrota. Aí eu pergunto a você, quando chega no momento onde você vai gravar um vídeo, onde você vai subir num palco, você acha que você vai subir com esse tipo de pensamento? Você acha? Com esse tipo de conteúdo que você assimila todos os dias? Com esse pensamento negativo que você tem, você acha que você vai acreditar que você vai ter sucesso? Não vai, cara. Se você continuar pensando dessa forma, você não vai. Agora, se você desligar, se você mandar um dane-se para tudo isso e resolver fazer o seguinte, agora eu vou fazer, não importa as minhas imperfeições, porque o Bruno falou que ele é imperfeito. Porra, se o Bruno é imperfeito, então eu vou fazer também, cara, porque o cara tá fazendo lá e tá dando certo. Então eu vou fazer também, pô. Vou focar nas minhas qualidades, que todas as pessoas têm. Vou focar nas minhas qualidades. Vou focar naquilo que eu sei fazer de melhor. E na minha mente, já na minha mente, eu vou fazer sucesso. O sucesso começa aqui dentro. Então aqui dentro já começa a fazer sucesso. E a partir daí, eu vou fazer de tudo que eu tenho disponível para conseguir realizar, tangibilizar esse sucesso. O que eu quero que você faça nesse momento é esse exercício. Se você está na rua, procura um banco aí, um lugar onde você possa se sentar. Se você está no carro, para o carro. Se você está em casa, legal. Você já está num lugar legal para fazer esse exercício. E eu quero que você faça sem preconceito nenhum. Desliga os preconceitos. Ah, não vou fazer isso. Não, desliga, cara, desliga. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai fechar os olhos. Fecha os olhos. É exatamente isso. Feche os olhos. Você está olhando para mim com os olhos fechados, então, por conta disso, eu vou desligar a câmera. Pronto, agora você não está mais olhando para mim. Então, meu amigo, não tem mais o que fazer. Fecha esse olho aí. Fecha o olho. Legal. Agora, eu quero que você pare para pensar onde você quer estar daqui a um ano. O que você quer estar fazendo daqui a um ano? Pensa nos detalhes. Pensa você saindo de casa para fazer isso que você quer fazer. Você está há um ano na frente. E lá nesse um ano à frente, onde é que você está? Em que cidade? Qual o cheiro dessa cidade? Como é que são as pessoas? Você está caminhando para o seu trabalho. E chegando no seu trabalho, o que você encontra? Como é esse ambiente? O que tem na mesa? Quais são os objetos? Você liga o computador, o que você encontra? Qual o trabalho que você está encontrando nesse momento? O que você está visualizando? O dia passou, está chegando a hora de ir para casa. Como é que você está se sentindo indo para casa? Quem é você nesse momento? Você é uma pessoa querida? As pessoas precisam de você? As pessoas querem lhe escutar, querem lhe ouvir? Você está indo para casa. Como é que você está indo para casa? Você está entrando em um carro? Ou você está indo a pé? Como é que você vai estar daqui a um ano voltando para casa? E que casa é essa que você está encontrando? Quem são as pessoas que você encontrou nessa casa? Como é que elas estão? Agora você vai voltar para o momento presente e vai abrir os olhos. Você acabou de visualizar o seu futuro.
E você vai repetir esse processo todos os dias. Sabe o que você vai fazer? Daqui a um ano, você vai voltar nesse vídeo e vai colocar aqui embaixo nos comentários. E aí? O que aconteceu? Você conseguiu? Deu certo? Conta pra gente. E já que você está no momento presente, pensando positivo, o que é que você vai fazer? Vai tacar o dedo no joinha. Taca o dedo no joinha para mostrar pro YouTube que você é gente de verdade, não é o robô, não. Não é bot, cara. Taca o dedo na curtida. Se você já se inscreveu, taca o dedo no sino também. Porque, cara, não adianta de nada ter milhões de seguidores se o cara não é notificado. Então tem que ser notificado. Taca o dedo no sino para você ser notificado, cara. Ah, e tem uma coisa. Se você gostou desse assunto aqui, então pega o e-book, cara. As 8 estratégias para ser notável. É um dos assuntos que a gente trata lá no e-book. É sobre isso que a gente falou aqui. Entra lá, brunoavila.com/8 estratégias, pegue o seu e-book, se você quer ter um canal de sucesso, se você quer ser percebido no mercado dos iguais, se você quer ter uma legião de fãs, de pessoas que realmente estão com você, comprando de você, comprando aquilo que você oferece, e assim criar um mercado. Então pega esse e-book, cara, que você vai ver. Agora é para ler, viu? Tem que ler. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, pelo amor de Deus, né, cara? Taca o dedo na minha cara, se inscreva no canal. E aqui está um vídeo para você continuar por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo.